Indicadores confirmam: o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se nascer menina. Segundo a ONU, a maioria dos países falham no apoio às mulheres na pandemia. Sergipe já tem 14 casos de feminicídio registrados em 2020. Pesquisas do IBGE demonstram que mulheres estudam mais e ganham menos, que os homens ocupam os cargos mais altos e de liderança, enquanto as mulheres gastam quase o dobro do tempo dos homens por semana nas atividades de casa em jornadas duplas. 94% das mulheres sentem dificuldade para conciliar a carreira com a maternidade. 64% das mães relataram terem a carreira prejudicada após a maternidade. Vamos começar? – 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. E nós começamos 2021 com a sensação de que não encontramos o portal e seguimos numa caverna do dragão, amedrontados com uma pandemia que tem tirado vidas e atônitos com um desgoverno que não consegue amenizar essa situação pela qual passamos. No meio desse turbilhão, isolados em nossos lares, as janelas virtuais viraram uma forma da gente ressignificar a comunicação. O trabalho, a conversa com os amigos, os encontros com as famílias, tudo isso passou a ser feito através das câmeras, através das conference call, através das videochamadas. O isolamento social fez com que eu e você, dentro das nossas casas, dos nossos quartos, dos nossos ambientes de trabalho, passássemos a enxergar o mundo através de janelas virtuais. Sempre apreensivos, sempre com receio do que estava acontecendo lá fora. E foi aí que eu passei a repensar de que maneira eu poderia contribuir com os debates que são tão caros à vida social e coletiva. Como Heloísa poderia contribuir como cidadã? Eu abri os baús, revi fotos e me reconectei com a Heloísa dos bancos escolares nas áreas de comunicação e de história. E quando a gente pensa comunicação e história enquanto ciência, a gente pensa sobre a nossa presença no mundo e na vida social. A gente pensa em ciências humanas. E claro que Heloísa Galdino não é só o resultado da formação em comunicação e história, porque eu carrego em todo o meu processo de vida a minha origem socioeconômica e a minha origem étnica. E eu juntei tudo isso num balaio e estou entregando agora para a gente, começando essa conversa em que a gente vai problematizar a vida. Que verbo, hein? Problematizar. Problematizar, refletir, pensar na crítica social cotidiana a respeito do que está acontecendo no mundo. E de que temas nós vamos tratar aqui? E aí eu pensei, de que maneira eu posso contribuir com essa avalanche de polarização que ocorre no Brasil hoje? Primeiro, eu quero falar sobre gênero. Não sobre a clássica separação ou a luta pela equidade de gênero e a separação entre homem e mulher. Até porque essa classificação está para lá de bizantina. Eu quero falar sobre identidade. E ao falar sobre identidade, a gente vai pensar sobre toda a forma de combater preconceitos e o racismo estrutural que está presente até hoje no mundo. Nós vamos falar sobre um tema que me parece crucial nos dias atuais, no mundo pandêmico, asfixiado e com as pessoas com mais vontade de tretar do que de construir pontes. E por que não falarmos em parentalidade? Afinal, parentalidade é uma maneira da gente contribuir no presente, cuidando das nossas crianças, educando as nossas crianças, para ter um futuro melhor e diferente, com mais empatia, com mais afeto e, por que não dizer, com mais pensamento feminino. Porque, no meu entendimento, o pensamento feminino pode mudar o mundo. Aqui, a gente também vai falar de política, sem preconceito e sem muita teorização. Sabe por quê? Porque a gente às vezes pensa que política é política partidária e política só deve ser conversada em ano eleitoral. Não!
Política é ação cotidiana, é prática do dia a dia, é atitude com relação a tudo que acontece à nossa volta. E por que março? Por que eu escolhi março para lançar esse projeto? Março é o mês da mulher. Março é o mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E se me perguntarem, Heloísa, como você se enxerga enquanto mulher? Eu não vou pensar duas vezes. Multiplicidade, pluralidade. É assim que eu me enxergo e é assim que eu vejo todas as mulheres. A gente não cabe em caixinhas. E talvez, por não cabermos em caixinhas, por sermos diversas, controversas, plurais e acolhedoras, a gente tenha no pensamento feminino a raiz para ajudar a mudar a forma e o código mental como essa sociedade funciona. Mudar a maneira como ela se enxerga. Um outro ponto é, então, e aí, Elo? Você acha que a gente tem o que comemorar no 8 de março? Ou a data serve apenas para a gente repensar a nossa responsabilidade com relação à nossa postura no mundo? Primeiro eu vou dizer, pela ordem, sim, nós temos o que comemorar. Afinal, desde 1908, quando surgiu o 8 de março, muitas conquistas foram acumuladas pelas mulheres. Nós não votávamos, nós não tínhamos uma presença mais significativa no mercado de trabalho. E tudo isso foi fruto de muita luta e de muita reivindicação. Por outro lado, quando a gente volta às manchetes que eu comecei esse vídeo lendo, a gente pensa o seguinte: se eu vivo numa sociedade ainda com essas características e, portanto, numa sociedade machista, permanecer com o dedo em riste e continuar a luta cotidiana por mais e mais conquistas e por mais e mais espaço é a nossa responsabilidade. E não pode deixar de ser. E depois, porque nós estamos em 2021. E se a gente pode falar de pouco mais de um século de conquistas femininas, a gente tem aí quase 2000 anos de patriarcado, oprimindo e silenciando o universo feminino. Então essa é a caminhada, esse é o objetivo. Comunicar em formato de prosa, em formato de conversa, falar com você sobre o feminino, sobre as desigualdades, sobre as adversidades do mundo contemporâneo. É essa troca, é essa prosa, é esse compartilhamento. O E aí, Elo está só começando. E eu prometo, nossos encontros serão sempre com empatia e com amor. Feliz dia para todas as mulheres. Parabéns por sua luta e por sua coragem. O mundo é feminino. Vamos conquistá-lo. A gente se vê no próximo encontro.